Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Johanna Braids, do primeiro vídeo desse ano de 2026 nesse canal, porque eu já não faço vídeo para esse canal desde o ano passado, infelizmente. Eu queria ter feito antes, ter postado aqui antes, só que por conta da minha rotina de trabalho e da minha rotina pessoal, eu não consegui me organizar muito bem pra aparecer aqui no canal, né? Enfim. Bom, hoje eu vou falar os pilares principais que uma transista precisa para se tornar aí uma transista iniciante, para que você consiga ter suas primeiras modelos, suas primeiras clientes, tá? E eu vejo muitas transistas falarem, ai, porque você precisa estar nas redes sociais, ai, porque você precisa se profissionalizar, porque você precisa saber precificar o seu trabalho. Só que muitas vezes elas não falam como você vai fazer isso. E nesse vídeo eu não vou ficar romantizando tanto a nossa profissão, porque a nossa profissão como transista tem os seus prós e os seus contras. E para quem está nessa profissão, assim como eu, né, sabe que tem que gostar, tem que também ter estratégias para que você consiga ter uma renda por mês em relação a essa profissão, se você quiser continuar sendo transista, né? Mas se você quiser assim, ai, não, eu quero aprender a fazer tranças para que eu consiga fazer na minha filha ou fazer em pessoas que eu conheço, só isso, não quero levar isso como uma profissão, tudo bem. Mas esse vídeo, especificamente, é para pessoas que querem levar isso como uma profissão. Bom, já começando que é o seguinte, eu comecei como transista no final de 2019. Pra ser muito sincera aqui com vocês. É que eu comecei, né, a fazer as minhas primeiras modelos. Eu não tinha nem cliente direito, tá, gente? Então, porque você, não sei o que, etc. Eu não tinha cliente, não tinha cursos, né? Quem já faz tranças ou já é transista há muitos anos sabe que até 2020 não tinha muitas opções para nós transistas em relação a como nós iríamos profissionalizar o nosso ofício. Então, era muito complicado essa questão de captar clientes, de precificar o nosso trabalho, porque o nosso parâmetro era uma comparação em relação a outros profissionais. E isso não era algo muito saudável para quem estava começando naquela época. Então, muitas pessoas acabaram desistindo, muitas pessoas acabaram se perdendo. Só que hoje em dia, muitos profissionais e muitas profissionais transistas já entendem que é uma profissão que dá sim para você se manter com ela e que você consegue precificar o seu trabalho de uma forma justa em relação ao que você entrega no seu trabalho. Então, é uma questão de que, se você quer começar a ser transista e você vai estar nessa fase de transista iniciante, tenha a consciência de que nem tudo vai servir para você. E eu falo isso porque muitas das vezes na minha fase iniciante, eu recebia conselhos de outros profissionais que nem sabiam direito do que estava falando. Primeiro que, assim, né? Agora é uma opinião pessoal minha, não é nem profissional. Se a pessoa, ela nem sabe pelo que você tá passando, ela não tem nem que te falar nada, entendeu? E outra questão, se a opinião da pessoa não vai ajudar em nada, só vai ser uma alfinetada, uma crítica, assim, então também é melhor guardar essa opinião no bolso, entendeu? Porque, assim, opiniões sem ser requisitadas não são necessárias, entendeu? Não são. E, Johanna, mas tem críticas que são construtivas. Na minha opinião, isso não existe. Mas tudo bem. Então, muitas transistas iniciantes, há muitos anos atrás, recebiam muitas críticas, porque não sabiam como iriam continuar seguindo nesse ofício, nessa profissão, e não sabiam precificar o seu trabalho direito. Aí, é o seguinte, você, hoje em dia, você quer se tornar uma transista, quer ser uma transista iniciante, porém não sabe por onde começar. E, assim, o que eu, como profissional, recomendo é você começar já com as suas redes sociais. Isso é algo muito clichê que muitas pessoas falam na internet, mas que é verdade. Comece falando sobre isso nas suas redes sociais. E também não fique ouvindo qualquer conselho. Ouça conselho de pessoas que você realmente se espelha, que realmente você admira e olhe lá. Porque às vezes nem isso serve. Porque você ficar escutando conselhos de pessoas que não vão, como que eu posso dizer, não estão, né, num patamar que você quer estar como profissional, você só vai perder tempo, entendeu? Porque aquela pessoa, ela é uma frustrada, provavelmente, e tá jogando as próprias frustrações pra cima de você em forma de conselhos, entre aspas. Então, assim, seja seletiva, tá? Já
sendo muito sincera aqui para quem quer ser transista e vai entrar nessa fase de transista iniciante. Seja seletiva em relação à parceria de trabalho, em relação a cursos, em relação a mentores, porque depois, lá na frente, você pode se arrepender. É isso. E isso são conselhos que eu deveria ter escutado lá atrás, né? Mas enfim. Outra questão. Não foque só em técnica de trança. Por quê? Técnica de trança é algo básico. Só que você ficar fazendo só curso de técnica de trança não vai fazer com que você lote a sua agenda. Isso não é parâmetro para que você ganhe bem ou não. Porque tem muitas trancistas que têm um trabalho muito lindo, têm um trabalho muito bonito, e que não tem agenda preenchida, não tem clientes, não tem nenhuma cliente na agenda. E é algo triste de se dizer, mas é a realidade. Então, foca em fazer cursos que vão ensinar você a captar as suas primeiras clientes, a captar seus primeiros modelos, a ter mais estratégias para o seu negócio, a também entender mais sobre precificação, que eu vou falar sobre isso mais adiante nesse vídeo. Só que você ficar só focando, eu preciso fazer o curso para aprender a nova tendência. Gata, não é assim que funciona, infelizmente. Principalmente no mundo das tranças. Porque por mais que você tenha um trabalho bonito, vão ter pessoas que vão querer desvalorizar o seu trabalho. E infelizmente, tá? E isso não é somente sobre o quanto você entrega, é a percepção de valor que aquela pessoa tem sobre o seu trabalho. E poucas pessoas falam sobre isso, e quando falam de uma forma distorcida para vender curso, né? Mas, enfim, é uma percepção. As tranças em si já têm uma percepção de valor muito mais abaixo do que outras profissões na área da beleza. Então, precisamos, assim, colocar a nossa régua de valor em relação ao nosso trabalho bem maior. Porque senão você vai cobrar R$100 numa box braid, porque senão você vai cobrar aí R$50 numa nagô com material. Sendo que, não, tá? Porque a maioria das pessoas são pobres, que não sei o que, né? Porque tem essa desculpa que o pessoal usa. Porque a maioria das pessoas que usam tranças tem uma baixa renda, que não sei o que não pode ficar pagando muito. Mas quando você quer ir no show daquele artista lá, que você só vai ficar um dia, você parcela no cartão milhões de vezes e é o dobro de uma trança, tenho certeza. Então, assim, não vem com esse papo pra mim, não. Porque quem realmente quer pagar, vai pagar o seu valor e ponto final. E é uma questão que muitas transistas também sofrem, né? Porque não somos valorizadas, etc. Mas muita dessa questão da percepção do valor que a gente tem sobre o nosso trabalho vem de nós mesmas também, porque a nossa profissão também é muito desunida em relação a muitas questões, a muitos temas, porque uma transista que já atingiu um patamar financeiro, um patamar profissional maior do que outra, ela se acha melhor e se acha superior e não quer, muitas das vezes, não quer que outras profissionais cheguem no mesmo patamar que ela, porque ela tem medo de roubar o lugar dela, né? Uma certa insegurança. Então, assim, tenham muita cautela em relação a esses tipos de conteúdos que vocês vão assistir, que vocês vão também consumir, e também os cursos que vocês vão comprar. Johanna, eu dou curso de tranças, e o meu curso de tranças é para transistas iniciantes. E, necessariamente, o meu curso de tranças ensina os fundamentos básicos que toda transista precisa saber para fazer qualquer modelo de trança. Então, assim, Johanna, mas eu só quero aprender a fazer interlace. Para você saber fazer um bom interlace, você precisa saber fazer uma boa trança na Go. Então, não tem como fugir dos fundamentos de tranças em geral. Então, se você não sabe o fundamento básico para fazer uma Gunna Braids, você não vai conseguir fazer penteados muito elaborados de tranças na Goz ou de outros modelos de tranças, entendeu? E isso também é algo que muitas pessoas e muitas trancistas não entendem. Principalmente trancistas iniciantes, que se deslumbram muito no começo com essa questão, né, da versatilidade que o nosso trabalho tem, mas precisamos ter uma consciência de que precisa ser estruturado muito antes do que, nossa, eu vou aprender a fazer trança com cacho e pronto. Não é assim. Entendeu? Tudo bem que tem pessoas que aprendem mais rápido, mas isso também não significa que você não precisa aprender os fundamentos para que você tenha um desenvolvimento melhor na sua trajetória como transista, entendeu? E é muito importante todo curso de trança evidenciar esses temas, porque senão vai ser um curso de tranças incompleto.
a não ser que o curso em si não seja somente de tranças, né? Tem cursos que é para profissionais da beleza, mas que é para marketing. Aí é outro assunto, não é? Ai, técnica. Mas se for técnica de tranças, tem que sim ter os fundamentos básicos para que a pessoa entenda como ela vai conseguir fazer outros modelos, né? Que dali, a partir dos fundamentos que você já aprendeu, você vai conseguir desenvolver outros modelos que são mais elaborados dentro da versatilidade que tem dos modelos de tranças, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A maioria de vocês que me seguem, vê meus vídeos, querem aprender a fazer tranças, vocês precisam entender isso. Antes de tudo. Antes de comprar algum curso, antes de querer ser transista, porque vocês conseguindo entender isso, vocês conseguem escolher melhor e também conseguem se desenvolver melhor nessa trajetória. Eu tô um pouco... Eu não tô gripada, mas eu tô meio assim por conta do tempo, porque tá frio, faz calor e é horrível. Mas, continuando aqui... outra coisa que uma transista iniciante precisa ter é muita força de vontade e também conseguir meio... Não é nem meio, é conseguir organizar muito bem o seu tempo. Por quê? Eu indico muito para quem é transista iniciante focar em modelos de tranças que não demorem muito tempo. Por quê? Porque você ficar fazendo uma box braid, você vai demorar umas 15 horas, né? Pra quem é transista iniciante, vai demorar muito mesmo. A não ser que você já faça um curso que ensina como fazer tranças em 3 horas, né? Porque hoje em dia tá assim. Mas como o caso das maiorias das transistas não é esse, eu estou falando o parâmetro normal aqui, né? Que é a pessoa demorar já de começo, etc. Então, começa fazendo trança enraizada, penteado de tranças, que pra você vai ser melhor. Porque se você ficar focando muito em modelos de tranças que demoram muito tempo, você vai se desgastar muito, vai querer desistir da profissão e não vai conseguir dar continuidade em outros modelos de tranças que você pode se desenvolver melhor. E eu falo isso por experiência própria. Eu não tinha um critério em si para as minhas primeiras modelos quando eu tinha começado. Então eu fiz muito sim trança nagô, só que eu fazia muito trança box braid e isso me desgastava muito. E eu perdi muito tempo com isso porque ao invés de eu ter focado em um modelo de trança só na época, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Até porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha uma orientação para isso, então pra mim é normal, né? Foi uma questão normal que provavelmente a maioria das transistas passaram. Mas esse vídeo aqui é como uma forma de orientar vocês, né? Quando vocês forem fazer curso comigo ou fazer algum outro curso de outro tema, para que vocês consigam entender mais e conseguir também escolher a forma que vocês se desenvolvem melhor no trabalho. Porque eu me desenvolvo muito bem, hoje em dia, fazendo box braid, sim, e também fazendo trança nagô. Só que levou um certo tempo para eu conseguir ter o meu tempo e não me desgastar tanto com isso. Porque ser transista é uma profissão muito cansativa, demora muito tempo, então são muitas horas em pé, é muito tempo ali na cabeça da pessoa, e se você também não aparece nas redes sociais, tem vergonha de divulgar o seu trabalho, vai ser muito mais difícil pra você. Porque as pessoas, elas precisam te conhecer, até porque você vai ficar muitas horas fazendo o cabelo daquela pessoa, e é isso. Não vai ter outra saída, né? A não ser que tenha aquelas máquinas, né? Acabam surgindo aquelas máquinas de fazer trança. Que nem eu vi naquelas IAs, sabe? Aí sim, aí pode ser que mude algumas coisas, mas quando é trabalho manual de muito tempo, as pessoas elas precisam te conhecer e você também precisa conhecer as suas clientes. Entendeu? Também não fica deixando qualquer pessoa ser a sua cliente. Ah, Johanna, mas a gente não pode escolher cliente. Eu já falei isso no meu outro vídeo, na rede vizinha, que é um vídeo menor, obviamente, né? Porque eu vi um vídeo de uma transista falando, porque a transista não pode escolher cliente, tem que ganhar dinheiro. Eu discordo e também discordo de transista que também quer ficar escolhendo muito. Então, tem que ter um equilíbrio. Você não vai ficar escolhendo cliente em um parâmetro pessoal seu, mas também você não vai ficar escolhendo, não vai ficar atendendo qualquer pessoa, porque talvez você atenda na sua casa, como eu, e vai deixar entrar qualquer pessoa na sua casa. Também não é assim, né? Muitas transistas atendem em casa e eu duvido que elas deixem entrar qualquer pessoa na casa delas. Então vamos se mancar. E outra questão. Ai, meu nariz, peraí. Eu recomendo muito, aconselho muito a vocês já fazerem um estoque de material. E assim, não precisa colocar 100 jumbos, 10 jumbos para um estoque. Vai conforme
o número de modelos e clientes que você está atendendo. Também não é assim, nossa, eu vou lotar a minha dispensa de Jumbo e não tem nenhuma cliente para atender. Não faz sentido. Entendeu? Não paga de graça também, sabe? Sabe aquelas pessoas que faz bagulho só pra se mostrar pros outros? Eu acho muito isso. Quando alguém começa a fazer muito estoque de alguma coisa e não tem nem cliente ainda, mano, para. Vamos devagar também. Coloca os pés no chão, sabe? Porque você pode fazer estoque, eu não tô falando pra não deixar de fazer estoque, mas não precisa ser um número exorbitante que vá te atrapalhar aí numa questão financeira, porque Jumbo custa dinheiro, né? E você comprar muito pacote de Jumbo vai custar muito dinheiro. Então seja inteligente também, né? E não cobre as suas primeiras modelos e nem suas primeiras clientes sem sinal. Não cometam esse erro. Porque se você cometer esse erro de, nossa, eu vou cobrar as minhas primeiras modelos e clientes sem o sinal, porque a minha cliente ela é muito legal, não sei o quê. Meu, você vai se lascar. Principalmente se você já fez estoque. Se você já tem material, aí que você tem que cobrar o sinal mesmo. Porque se a pessoa desmarcar em cima da hora, você tá perdendo muito dinheiro, tá perdendo muito tempo. E, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Principalmente se você, nas primeiras modelos e nas primeiras clientes, você fizer cabelo de pessoas que você já conhece, de familiares. Porque não é porque é uma pessoa conhecida e familiar seu que, nossa, vai ser bagunça também. E, nossa, foi um vídeo bem sincero de coisas que eu, assim, deveria ter escutado quando eu comecei no ramo das tranças e ninguém me falou, tá? Porque a maioria das profissionais antigamente era tudo ramelona, entendeu? Porque queria, sim, ter um bom trabalho, ter um bom desenvolvimento, mas não queria dividir nada com a coleguinha. E eu acho isso extremamente ridículo, tá? Se você é esse tipo de profissional, nem me segue aqui, nem se inscreve no meu canal, porque eu não gosto disso. Não seja insegura ao ponto de, ter medo de outra pessoa ser boa na mesma coisa que você faz, sabe? Eu acho isso ridículo. Tem lugar pra todo mundo e todo mundo tem o seu direito de conquistar as coisas e você também, se você sabe de algo, você precisa compartilhar, sabe? Não é crime nenhum, você não vai morrer, você não vai, nossa, uma coisa é você contar algo pessoal da sua vida, etc. Outra coisa é você compartilhar algo que vai ajudar as pessoas e que também vai te ajudar de certa forma, sabe? Então, assim, para de ser mesquinha, para de ser miserável. Se você for esse tipo de profissional. Porque antigamente os profissionais eram miseráveis. Aí, depois perguntava, por que acontecia isso comigo? Porque eu só traio cliente ruim. Lógico, você acha o quê? E eu também acredito bastante nesse negócio de energia, então, assim, uma coisa leva a outra. Acredito que o recado foi dado nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E as minhas redes vizinhas estão aqui na descrição. Então é só vocês me seguirem nas redes vizinhas. Beijos e até a próxima.